13 de dezembro de 2000. Seu João e a família seguiam de carro por uma estrada escura e deserta. No veículo estavam seu João, a esposa, a Dona Rosa, a filha Magui e a neta Lavínia. O lugar era conhecido pela família, que costumava visitar um casal de amigos que morava na região. A gente tinha ido aqui numa fazenda para pegar uma jabuticaba para fazer licor. E a gente já tinha pegado essa jabuticaba e vinha de volta para casa. No caminho de volta, a filha de seu João, na época com 19 anos, vê uma luz forte na estrada. Era por volta de 10 horas da noite. Eu olhei e falei, não, isso não é avião. É o quê, pai? Eu falei, isso é uma nave. Nave espacial. À medida que o carro se aproximava, a luz ficava mais intensa. Eu olhei assim, ele estava todo aceso. Aí ele já era muito grande. Eu calculo assim, desde o princípio eu lembro bem que eu falei que ele deveria dar uns 10 metros, assim, por uns 6 de altura. Logo, eles perceberam uma forte mudança de temperatura. E veio a surpresa. O carro não estava mais na estrada. Aumentando aquele frio. Eu não aguentei mais o frio. Eu não tinha mais respiração. Ninguém mais falou nada. Todo mundo quietou, calou. Eu pensei, bom, agora é o que Deus quiser, mas se Deus quiser eu levo minha família para casa. A família teria ficado dentro da nave por cerca de 1 hora. Mas as lembranças do que aconteceu nesse tempo são muito vagas. Para tentar desvendar esse mistério, eles procuraram ajuda na regressão hipnótica. Se fosse ruim, eles não me devolviam para trás, nem eu nem a minha família perfeito. E, no entanto, hoje eu sei dizer para você o seguinte, que o que eles fizeram conosco foi algo de bom, porque mudou principalmente o meu sistema. Lavínia tinha apenas 3 anos de idade. Com a regressão, ela conseguiu lembrar de algumas coisas que teriam acontecido dentro da nave espacial. Mais ou menos na minha altura, e que ele me deu uma água suja para mim estar tomando. Uma água bem suja mesmo. Após eu ter tomado aquela água, me colocou tipo naqueles brinquedos de praça, onde rodava e eu vomitei. A convite do Balanço Geral, seu João e Dona Rosa voltaram ao lugar da suposta abdução, o nome que se dá ao que aconteceu com a família naquela noite. 15 anos se passaram e nós estamos voltando aqui no lugar onde a família Caiana teria visto o disco voador pela primeira vez. A filha Magui e a neta Lavínia não quiseram estar presentes. Elas ainda estão muito abaladas com tudo o que aconteceu e não se sentem bem quando voltam para esse lugar. Mas o seu João e a Dona Rosa vieram. A estrada fica a cerca de 7 quilômetros da casa deles. A história marcou tanto a vida da família que Dona Rosa ainda fica muito incomodada quando volta por aqui. Dona Rosa, o que a senhora sente quando volta para cá 15 anos depois? Para te ser franca, Danilo, eu me sinto muito emotiva. Eu não gosto de falar desse assunto porque mexe muito com o meu psicológico e para mim é sofrer novamente, é tortura novamente, entendeu? Inquieta, Dona Rosa não para de olhar para o céu quando está na estrada. Ela parece apreensiva e muito assustada. A professora tem medo de ter um novo contato com os supostos alienígenas. A senhora teme em ser abduzida? Temo. E muito. E muito. Eu não gosto. Eu não gosto de falar. Para seu João, a estrada é um lugar que atrai esse tipo de fenômeno. E é bom não duvidar mesmo dele. Durante a entrevista, ficamos intrigados com esta luz que apareceu no céu. Nossa equipe não soube explicar o que seria, mas seu João tem certeza.
que eram extraterrestres. Esta é uma nave, viu? Tirou, João. Nosso cinegrafista tem dificuldade de acompanhar o ponto luminoso, que se movimenta muito rapidamente e logo desaparece. Eu perdi ela de vista, pra vocês terem ideia. Você tirou já? As imagens foram analisadas por um especialista, mas ele disse não ter condições técnicas de fazer uma avaliação precisa do que poderia ser aquilo. Para esse caso desta filmagem, eu não teria condições técnicas de dar uma explicação. Seu João é o único da família que não tem medo dos ETs e até tem vontade de reencontrar com eles. Os extraterrestres na minha vida, eu tenho eles não como exemplo, não como uma coisa que me deu o privilégio, não. Extraterrestres na minha vida. Para mim são companheiros e irmãos. Confio neles, prefiro andar à noite sozinho com eles piscando do meu lado ou eles próprios junto comigo, do que às vezes uma pessoa da nossa encarnação me acompanhando que pode às vezes tentar qualquer coisa de ruim contra mim, e eles não fariam isso. Magui conseguiu fazer uma espécie de retrato falado do alienígena que aparece neste desenho. Seu João conta que depois de ficar dentro da nave, eles foram trazidos de volta. Quando o carro foi colocado no chão, estava com o motor ligado. A família teria ficado dentro da nave por aproximadamente 1 hora. E depois eles foram deixados exatamente aqui, neste local, que fica a aproximadamente 300 metros de onde teriam sido abduzidos pelos extraterrestres. Seu João, quando eles deixaram o senhor aqui, o que o senhor sentiu? No momento que a Rosa falou, minha esposa disse, olha, está deixando a gente, que eu vi que a gente estava muito alto ainda, a estrada estava muito estreitinha, eu quis ter medo do tombo, porque o carro estava no chão. Eu estava com muito medo, eu não tinha segurança nenhuma, eu apenas queria preservar ali minha família. O eletricista seguiu direto para o pronto-socorro da cidade, em busca de ajuda. O médico Luiz Carlos Vieira estava de plantão naquela noite. Era mais ou menos 11 horas da noite, o pronto-socorro estava assim tranquilo, aí chegaram eles, apavorados todos, que tinha tido contato com um disco voador. Aí você fica assim, aí nós fomos examinar ele, ele estava muito tenso, a mulher dele, e uma coisa que eu falei, não, faz a ficha e vamos examiná-los. Porque nós observamos, os cabelos deles estavam tudo assim para cima e eles estavam muito tensos. Aí foi aferida a pressão, temperatura, pulso, entendeu? Estavam todos iguais. A mulher, ele, a esposa e a filha. Mas foi um detalhe que chamou a atenção do médico. O menino não mente. Ele falou, não, nós estávamos mesmo assim, um clarão, aí nós vimos que estava subindo, entendeu? Via lá embaixo e tal. Então o menino contou a mesma história que, fora eles, entendeu? A hora que o menino foi lá fazer o raio-x, eu fui lá para conversar com o menino. Então ele contou a mesma história que eles. Todos 4 falaram a mesma história. Então, eu falar que é mentira, eu não estava lá. O caso ganhou repercussão nacional. Seu João coleciona recortes de jornais e revistas da época que contaram a misteriosa experiência da família Caiana. Publicações especializadas em ufologia também falaram do caso. Seu João até hoje trabalha como eletricista e Dona Rosa cuida da casa depois de se aposentar como professora da rede pública. Mas eles contam que a vida da família nunca mais foi a mesma. Desde que tudo aconteceu, a família continua morando aqui nesta casa, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Mas a vontade de se mudar daqui foi grande, porque na época as pessoas passavam pela rua, xingavam a família, jogavam pedras sobre a casa e ainda deixavam bilhetes xingando os familiares. A população da cidade não acreditava que a família Caiana havia sido abduzida por extraterrestres.
Na pequena Iturama, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros de Uberlândia, boa parte da população ainda não acredita nos extraterrestres, mas também não quer comprovar. Eu fico em dúvida, né? Não acredito muito, fico em dúvida. Mas por um acaso, se a senhora estivesse passando aqui na praça e encontrasse um ET, o que a senhora ia fazer? Nada, eu ia correr e ir embora. Com seu João e família ficaram as lembranças, que aliás ele gosta de guardar. Além das pastas cheias de recortes de jornais e revistas, nas paredes da sala ele pendurou imagens de alienígenas e das naves espaciais. Apesar das dúvidas, mistérios e as enigmáticas luzes que aparecem no espaço, uma dúvida ainda é permanente. Estamos sozinhos no universo?